Corria o mês de março de 1887, um ano antes da libertação dos escravos e 2 anos antes da proclamação da República, quando no dia 5 deste mês nasceu na Rua Ipiranga, no bairro das Laranjeiras, aquele que seria considerado o maior compositor das Américas e um dos mais geniais compositores brasileiros de todos os tempos, Heitor Villa-Lobos. Filho de Raul Villa-Lobos, professor e funcionário da Biblioteca Nacional e bom músico, e de Noêmia Villa-Lobos, de prendas domésticas. Incentivou sempre os estudos de Heitor e alimentou a esperança de ver o filho médico. Não lhe agradava a ideia de seu filho se tornar músico. Proibiu o mesmo de estudar piano, temendo que o menino se empolgasse pela música. O próprio violão teve de estudar escondido. Só que seu grande desejo, que era vê-lo formado em medicina, nunca aconteceu. O ambiente musical em que viveu foi decisivo. Muito cedo, Heitor Villa-Lobos, ou Tuú, seu apelido na época, iniciou sua vida musical, guiado por aquele que, além de seu pai, era também seu mestre, que o iniciou na música. Começou tocando pequeno violoncelo e, com seu pai, assistia sempre a ensaios de concertos, óperas e as mais diversas manifestações musicais, para habituar-se ao gênero musical e aos conjuntos instrumentais. Aprendeu a tocar clarinete e quase sempre era obrigado a identificar com clareza e rapidez o nome das notas emitidas dos mais diversos sons ou os ruídos surgidos momentaneamente, como, por exemplo, o pio de um pássaro, guinchos da roda de um bonde. Mas para Villa-Lobos, sempre atento e com seu ótimo ouvido musical, tudo era fácil. Após longa enfermidade, seu pai, Raul Villa-Lobos, falece aos 37 anos, deixando a sua família numerosa em situação difícil, apesar de bom chefe de família. Era um homem imprevidente. Financeiramente ganhava bem, mas gastava tudo, infelizmente. Toda Noêmia ficou em apuros, pois esgotaram-se todos os recursos e ela viu-se forçada a trabalhar muito duro para poder sustentar Tuú e seus 7 irmãos. Mas foi com admirável energia que aquela senhora, acostumada apenas à vida social e ao trivial doméstico, pôs-se a lavar e engomar guardanapos e toalhas para a Casa Colombo, hoje Confeitaria Colombo.
infância de Villa-Lobos foi das mais felizes. Havia conforto em casa e todos o adoravam, mesmo os estranhos. Conta-se que, com pouco mais de 1 ano de idade, morava o garoto do sobrado de uma casa onde no térreo ficava um armazém de secos e molhados. Sempre que o guri podia, engatinhava até a adega do armazém, divertindo-se em abrir as torneiras das pipas de vinho e patinar no precioso vinho. Naturalmente, os empregados do estabelecimento desesperavam-se com isso. Porém, o dono do estabelecimento dava boas gargalhadas com a mania do garotinho. Seu pai, que naquela época era amigo e protegido de Manuel Vitorino, futuro vice-presidente da República, escreveu uma série de artigos contra o Marechal Floriano Peixoto, então no auge de seu prestígio, e teve de sair provisoriamente. Após uma temporada no interior do estado do Rio, a família transferiu-se para Minas Gerais, instalando-se primeiro em Bicas e depois em Cataguases. Datam desta época as primeiras impressões musicais de Villa-Lobos. A música rural sertaneja encantou de tal modo que lhe gravou eternamente no subconsciente. Naqueles tempos saudosos em que o rádio não poluía a música popular brasileira, o pequeno Tuú deliciava-se com as modas caipiras, sofria as penas do tocador de violão. Enfim, embebia-se sem o saber daquele folclore que universalizaria mais tarde. Desde os 6 anos de idade, aprendera com o pai a tocar violoncelo, em uma viola especialmente adaptada para aquele fim. No ano seguinte, já improvisava melodias simples, baseadas em cantigas de roda, que cantava com seus amiguinhos. Na casa de Raul fazia-se boa música. Era rara a noite em que os transeuntes não ouviam a sonoridade vibrante de seu violoncelo ganhar a rua Riachuelo, embalando suavemente a vizinhança. Mas o artista não se limitava ao solo, convidava os amigos e organizava verdadeiros concertos em casa. Aos sábados, os Villa-Lobos jantavam às 18 horas. E às 19 horas, Raul costumava jogar xadrez com o professor alemão amigo seu, até a chegada dos amigos, lá pelas 20 horas. A partida era interrompida e começava o sarau. Nomes respeitados da época eram assíduos frequentadores e organizavam grupos de câmara, fazendo-se música até altas horas da noite. Tal hábito durou muitos anos e teve influência decisiva na formação da mentalidade musical do Villa-Lobos. Cultivou seu gosto musical naquela atmosfera, conheceu de tudo e de todos e acumulou considerável experiência. Todavia, em vez de aprender a gostar do que era indiscutivelmente bom, encheu-se de tédio pela inegável semelhança formal da música que se via forçado a ouvir e, às vezes, a executá-la no seu cello. Seu interesse por Bach começou aos 8 anos de idade. A explicação é dupla e não implica em qualquer generalidade. O garoto estava farto daquela música
banal que o atingia por todos os lados e queria agarrar-se a algo diferente. Duas coisas pareciam incomuns: bar e a música caipira. Aos 11 anos aprendeu com o pai a embocadura do clarinete. Também nesta época trocou conhecimento com a música nordestina, pois costumava frequentar com o pai a casa de Alberto Brandão, onde se reuniam cantadores seresteiros. Eram noitadas memoráveis, onde se encontravam bem representados todos os gêneros musicais do Nordeste, pela pureza que zelavam conscienciosos seus ilustres frequentadores, tais como os folcloristas Silvio Romero, Barbosa Rodrigues e Melo Moraes. A música popular exerceu especial atração sobre Vila Lobos. Quando criança, quis aproximar-se dos autores daquela música sedução, mas a reação dos pais foi negativa e teve de conformar-se a apreciá-los da janela. A paixão pela música popular levou-o a aperfeiçoar-se no violão e a estudar com afinco o saxofone e o clarinete. Com a morte do pai em 1899, aconteceu a grande liberdade ao terrível túmulo, que imediatamente aproximou-se de seus ídolos, os Chorões, os autores daquela música que mexia com ele. Para melhor introduzir-se nos diversos grupos de Chorões, imaginou, seria hábil ao coração, isto é, pagar-lhes de vez em quando uma boa pinga. Mas como fazer, se não tinha dinheiro para tal? Como fazer? E assim, a valiosa biblioteca deixada pelo seu pai, começando a ser desfalcada pouco a pouco para o melhor relacionamento diplomático com os Chorões. Foi um ótimo período para Tuú, que não tardou a aprender a lutar capoeira, e seu divertimento predileto era apanhar preás com um rapaz muito hábil, o futuro Zé do Cavaquinho, figura bastante representativa dos Chorões cariocas. Curioso e sentimental é revelar que o mesmo Zé do Cavaquinho, companheiro de 45 anos de luta, foi depois funcionário do Conservatório Nacional de Canto Orfeônico, organizado e dirigido por Vila Lobos. No fim do século passado, apresentava uma variedade musical curiosíssima. O choro, a rapaziada boêmia que formava pequenos grupos instrumentais que animavam bailes familiares e festas de São Silvestre, São João, São Pedro e Santana. Os Chorões também tocavam em aniversários, batizados, casamentos e no carnaval percorriam bairros como Praça 11, centro da cidade, arrancando entusiásticos aplausos da multidão que em romaria os acompanhava, visando quase todos os números. Vila Lobos foi Chorão.
E isto basta para descrever aquela atmosfera romântica. Os músicos, na maioria, faziam ponto nas casas de chá, na Rua dos Ourives 50, no Moreira da Rua Gonçalves Dias, no Cavaquinho de Ouro e também na Rabeca de Prata. Na mesma rua, nos botecos, encontravam-se frequentemente os malandros chorões, cantando e assobiando modinhas no ouvido de entusiastas do choro. Fim de baile, alta madrugada. O choro saía tocando uma polca dengosa e o séquito mergulhava no primeiro boteco aberto. O português gorducho, dono do estabelecimento, perguntava logo: então, o que vai? Uma gemada com vinho do porco ou uma boa misturada? Cada um escolhia sua bebida, havendo quem preferisse o rabo de galo, que era uma mistura de cachaça, mel de abelha e canela. E o choro continuava. O sol invadia o boteco e a flauta se ouvia, acompanhada do cavaquinho e do violão. O boteco enchia-se de seresteiros que vinham de outros forrobodós, e o choro continuava até às 10 horas da manhã. No silêncio da noite, pelas ruas desertas e vazias, lá vão os grupos de seresteiros a cantar, tocando seus cavaquinhos, bandolins e violões, chapéus caídos sobre os olhos e nos bolsos de seus paletós, suas inseparáveis amigas em pequenos frascos, a famosa caninha. Andam quadras e quadras a tocar e cantar até o amanhecer. Vila-Lobos, com seus grupos de seresteiros, costumavam frequentar o Cavaquinho de Ouro, na atual Rua da Carioca, onde recebiam convites de toda espécie para tocar nos mais diversos lugares. Foi inspirado neste ambiente dos chorões que aproveitou o que havia de original e criou uma nova música. Entre os chorões, Vila-Lobos era o violão clássico e chegou mesmo a influenciá-los, pois com a sua sugestão, Ernesto Nazaré escreveu batuques, fantasias e estudos. Reminiscências dessa época são encontradas na fuga da Baquiana Brasileira, número 1. A obra do grande mestre é consequência do seu esforço e muita luta. Só os homens que conheceram todas as dificuldades e sabores deste mundo tornaram-se grandes músicos. Poucas foram as exceções. Como grandes, não fazem mais que confirmar a regra. A experiência veio com a necessidade de tocar em pequenas orquestras e exibir-se como concertista de diversos instrumentos em suas viagens através do sertão, de viagens ao exterior, enfim, da miséria e da necessidade que muitas vezes curtiu, temperou-lhe a personalidade,
cultivando o talento natural. O seu fanatismo pelos chorões não o impediu de prosseguir o seu curso de humanidades no mosteiro de São Bento. Aos 16 anos, Raul fugiu da casa materna e refugiou-se na casa de tia Cecília, a fim de ser mais livre para frequentar os chorões e tocar em pequenas orquestras. Era o início de uma vida penosa e boêmia que duraria muitos anos. Tocou no Teatro Recreio repertório dos mais variados, como óperas, operetas, zarzuelas, também no cinema drum, em bares, hotéis, cabarés. Suas composições nesta época limitaram-se a valsinhos, dobrados, enfim, música popular desproporcionada. Em 1905, aos 18 anos, a febre da curiosidade e das novidades lhe assaltou ferozmente. Decidiu vender mais alguns livros caros deixados pelo pai e, com apurado, partiu para o norte, visitando os estados de Espírito Santo, Bahia e Pernambuco. E lá extasiou-se com tanta riqueza de folclore. Embrenhou-se nos mais diversos bairros, inclusive alguns duvidosos nas cidades de Recife e Salvador, em busca de aspectos curiosos do popular local, inclusive sertão adentro, onde passou temporadas em engenhos e fazendas. A experiência recolhida nesta viagem foi bastante grande. A música dos cantadores, a impostação ou desimpostação no cantar, a afinação dos seus instrumentos primitivos, os apoios dos vaqueiros, os altos e danças dramáticas, os desafios, tudo lhe interessou vivamente, despertando-lhe os sentidos de brasilidade que trazia no sangue. Em 1907, de volta ao Rio de Janeiro, e ao completar 21 anos, atingiu também a maioridade artística ao compor sua primeira obra típica, Os Cantos Sertanejos, para pequena orquestra, onde procurou reproduzir o ambiente musical brasileiro por meio dos processos musicais regionais. Em sua quarta viagem, a segunda pelo norte, teve por companheiro inseparável uma figura interessantíssima, Donizete, boêmio incorrigível, bom músico, grande amigo. Foi a companhia ideal para a ousada excursão pelo interior do norte e nordeste, que duraria mais de 3 anos. Donizete, constantemente alcoolizado, e Villa-Lobos, convencido das pesquisas que realizava. E lá se foram aquelas figuras tão diferentes pelas estradas afora. E em cada lugarejo de chegada, Villa-Lobos tratava de arranjar alguns concertos e desintoxicar o companheiro.
e os dois multiplicavam-se, fazendo números de cello, piano, violão ou saxofone. Ganhavam seu dinheirinho e seguiam em frente. Certa vez, Villa-Lobos recebeu muitos presentes do prefeito de uma aldeia do sertão, pois havia grande rivalidade entre as bandas dos dois vilarejos vizinhos, e o prefeito de um deles estava empenhadíssimo em obter o dobrado da banda rival. Desconhecido na região, Villa-Lobos foi ouvir a banda do outro povoado e anotou toda a música com perfeição. Assim virou herói na localidade. Este episódio curioso tem muita semelhança com aquele que o pequeno Mozart reproduziu de cor, o célebre Miserere do Vaticano. Naturalmente, Villa e Donizete passaram a ter cuidado e evitar as cercanias da aldeia espoliada. Também a colheita de material folclórico foi muito proveitosa. Todavia, não puderam trazer tudo o que recolheram, pois muito se perdeu nas travessias dos rios. Por 2 vezes no Rio São Francisco, virou a frágil canoa que viajavam e perderam toda a bagagem. Mal tiveram tempo de agarrar os instrumentos que para eles significavam o pão de cada dia. No Rio Solimões, sucedeu-lhes o mesmo, só que dessa vez já tinham experiência. Traziam os instrumentos amarrados ao corpo e a trouxa feita e atada a uma corda, cuja extremidade estava fortemente amarrada à cintura. No Acre, Villa-Lobos contraiu malária, mas seu corpo estava tão saturado e pequenino que pôde resistir à doença e retomar o caminho em poucas semanas. Em 1915 foi uma época marcante na vida do músico, pois foi o ano de sua apresentação no Rio de Janeiro, como compositor e das críticas violentas que despertaram suas obras cheias de inovação para a época. Mas, apesar de tudo, a personalidade de Villa-Lobos já está formada. Iniciara a luta que venceria graças à sua tenacidade e talento. Em 1917 e 18, houve mais 3 recitais com somente suas obras no Salão do Jornal do Comércio, e houve as mesmas críticas como nos primeiros concertos, sendo que as forças conservadoras cerraram fileiras contra aquele homem que ousava desafiá-los. Mas a resistência à sua obra não ficava só na crítica e no público. A orquestra que ia interpretar sua música revoltava-se indignada. Em 1918, sendo convidado pelo diretor do Instituto Nacional de Música para se apresentar naquele estabelecimento, exclusivamente com suas obras, programou a primeira sinfonia e o poema Amazonas, recém-composto, então com o título Miriams. No primeiro ensaio, o Spala levantou-se e afirmou, apoiado pelos seus colegas da orquestra, que Amazonas não tinha pé nem cabeça. No segundo ensaio, alguns músicos se recusaram a tocar a sinfonia, que, por sinal, a crítica considerou como obra pouco revolucionária.
transpunha as fronteiras brasileiras. A Associação Wagneriana de Buenos Aires fez executar o quarteto Opus 15 com muito sucesso. Em setembro do mesmo ano, o famoso regente Marineiro incluiu em um dos seus programas no Rio de Janeiro seu adágio e o scherzo da primeira sinfonia. Era o começo de uma fama que se alastraria por todo o mundo. Da mesma época, o primeiro e segundo quartetos, as 5 primeiras sinfonias, os poemas sinfônicos Naufrágio de Cleônicos e Centauro de Ouro, a segunda sonata para cello e piano, o oratório Vida Pura, as óperas Zoé, Jesus e Malazarte, a prole do bebê, número 1, Amazonas e o Irapuru, de grande importância. Costumava compor peças sacras, à razão de 100 mil réis por peça, para um certo sacerdote amigo, que muitas vezes lhe pagava o dobro a fim de aparecer como autor. Villa-Lobos ganhava a vida tocando violoncelo nas orquestras de teatro e cinemas cariocas. Interpretava todos os gêneros e gostava de compor sua música sempre cercado de bons amigos que dividiam suas preocupações, alegrias, tristezas e sofrimentos. Arthur Rubinstein, grande pianista, tinha ouvido falar muito no virtuosismo de Villa-Lobos e conseguiu que amigos o levassem até o cinema Odeon, onde se apresentava em uma orquestra mambembe. Após uma série de músicas banais, atracaram uma das danças africanas e o famoso pianista, no primeiro intervalo, aproximou-se para cumprimentar o autor, mas foi rechaçado violentamente com o seguinte dizer: "Você é um virtuoso e não pode compreender minha música." Após essa desagradável recepção, a única coisa que restou a Rubinstein foi retirar-se sem dizer nada. Mas no dia seguinte, 8 horas da manhã, no hotel em que se hospedava, batem na porta de seu quarto. Qual não foi a surpresa do pianista quando surge Villa-Lobos, seríssimo, cercado por uma dúzia de músicos, e queria que Rubinstein ouvisse algumas de suas composições. E lamentava vir tão cedo, pois alguns dos músicos que lhe acompanhavam trabalhavam à tarde e à noite. Rubinstein foi um dos maiores propagandistas da obra de Villa-Lobos. Gravou um álbum de discos com músicas do mestre e também apresentando em suas turnês diversas composições, entre elas o Rude Poeta. Semana da Arte Moderna. Movimento surgido em São Paulo em 1922, quando várias atividades artísticas como pintura, música, poesia, literatura, escultura, teatro e dança foram apresentadas no Teatro Municipal de São Paulo, onde modernistas pregavam as tradições brasileiras, nossos países, natureza, tentando retirar a arte estrangeira de nossa cultura. Villa-Lobos foi convidado a participar como modernistas e ficou entusiasmado com a proposta, pois coincidia com as suas ideias pelas quais há muito tempo lutava. Como todos os participantes, o mestre foi vaiado, principalmente quando em um dos seus concertos entrou de casaco e chinelo, por estar com os pés machucados. A plateia acompanhava-lhe o passo, marcando o ritmo exato do pé do outro.
Mas não foi Villa-Lobos o único compositor moderno interpretado. Também Debussy, praticamente desconhecido no Brasil, e Erik Satie escandalizaram a Pauliceia desvairada. Estes acontecimentos tiveram grande importância na arte brasileira e seus organizadores consagrados até hoje. Estando bastante conhecido no meio musical brasileiro, amigos de Villa-Lobos resolveram animá-lo a viajar para a Europa. Por um projeto apresentado à Câmara dos Deputados, foi aprovada uma verba para financiar sua viagem a Paris, com o propósito de divulgar a música brasileira. Apesar dos cortes nas verbas, em 1923 partiu nosso mestre, não para estudos ou aperfeiçoamento, mas sim para mostrar sua obra. O grande compositor lá chegou com mentalidade própria e se impôs em pouco tempo. Alguns amigos contribuíram para as despesas e o apresentaram aos editores musicais Mark Esche, enquanto seu famoso amigo Arthur Rubinstein e a cantora Vera Jonasopoulos divulgavam suas obras em diversos recitais pelo mundo. Muitos concertos foram realizados para apresentar o já famoso compositor brasileiro. Muitos reagiam àquela música ousada para a época, mas outros eram atraídos e admirados. Superado o período de afirmação, Villa-Lobos, em 1927, já tinha impressas 19 obras. Seu nome já se fazia ouvir no cenário parisiense e mundial. A partir daí, passou a apresentar-se em recitais e audições de suas obras, regendo orquestras importantes na Europa. Villa-Lobos deixou uma forte impressão no meio musical parisiense, pois expressava uma força nova, uma contribuição original nos caminhos musicais. Pensava em voltar para Paris em 1930, desanimado com o ambiente musical brasileiro, mas a convite do governo de São Paulo para desenvolver um projeto de educação musical o fez mudar de ideia, organizando de imediato, em 1931, uma grande concentração orfeônica chamada Exortação Cívica, reunindo 12.000 vozes. Após enorme sucesso, foi oficialmente convidado pelo secretário de Educação do Estado do Rio de Janeiro a organizar e dirigir a Superintendência de Educação Musical e Artística, que introduzia o ensino da música de canto orfeônico do Rio de Janeiro. O seu primeiro trabalho foi apresentar ao público em geral as razões da utilidade desse ensino, para que se entendesse a música como uma necessidade imprescindível para a educação. Em 5 meses de trabalho, realizou uma demonstração pública com um coral de 13.000 vozes, com alunos de diversas escolas primárias e secundárias. É claro que várias falhas e dificuldades ocorreram, mas Villa-Lobos procurava, junto com os professores, contorná-las lutando por seu ideal. Em 1932, promoveu pela primeira vez no Brasil uma série de concertos para a juventude, nos quais foram executadas músicas simples, precedidas de comentários explicativos, e também aonde foram revelados grandes valores artísticos musicais, através desse trabalho musical educativo. Em 1936, viajou à Europa de Zeppelin.
representando o Brasil num congresso de educação em Praga. Combatido por alguns, mas tendo apoio do governo, Villa-Lobos continuava firme, persistindo em seu trabalho na cena. Organizou concentrações maravilhosas e grandiosas de canto orfeônico. Em 1935, no Congresso Nacional de Educação, 30.000 vozes e 1.000 músicos de banda, tendo repetido o feito em 1937. Reuniu 40.000 escolares em 1940 e 1941, sob sua batuta. Em 1942, escreveu para um coro de 35.000 vozes o Juramento da Juventude Brasileira. E finalmente, em 1943, organizou e dirigiu uma demonstração cívico-orfeônica com 15.000 escolares, tendo composto para este dia Invocação em Defesa da Paz. As atividades de Villa-Lobos prosseguiram num crescendo, unindo seus ideais de música e brasilidade através da educação musical a escolares. Apesar de constantes viagens ao exterior, levando sua música, os resultados foram alcançados. Sua obra didática realizada no Brasil merece elogios e respeito de todos os brasileiros. Em janeiro de 1959, Villa-Lobos fez parte do júri do concurso internacional Pedro Casado, no México. A seguir viajou para Paris, Londres, Itália, Espanha e França. Em julho regressou ao Rio para o 50º do Teatro Municipal, quando, na ocasião, recebeu a medalha comemorativa. A partir daí, a sua saúde agravou-se rapidamente, até que no dia 17 de novembro de 1959, às 16 horas e aos 72 anos de idade, falecia nos braços de sua segunda esposa, Arminda, sua grande companheira, amiga e colaboradora. Se ele não mais vive, sobreviverá enquanto houver cultura e patriotismo.